Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu resolvi trazer um vídeo aqui baseado numa dúvida que foi postada por um seguidor nosso aqui do canal, o André. Ele fez uma pergunta bastante interessante que eu achei ali que daria um tema aqui bem pertinente, principalmente para o momento atual que nós estamos vivendo ali com o Tesouro IPCA+, né, com a NTN-B nos níveis que estão hoje em dia. Então eu ali achei que abordar essa pergunta que ele fez aqui iria render um tema aqui bastante interessante que realmente poderia estar ajudando vocês, porque acredito que possa ser a dúvida de muitas pessoas que estão investindo. Mas antes da gente ir para o tema de hoje, convido você a link aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Tem o nosso grupo VIP de WhatsApp, se você tiver interesse em entrar para a nossa comunidade, basta clicar no link aqui embaixo para tornar-se membro ou então fazer um Pix ali mensal de R$15. Para isso, basta me chamar ali no WhatsApp que eu te explico como é que funciona. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem. Também, se você tiver interesse em contratar uma consultoria de investimentos comigo para que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Convido você também a entrar para a nossa comunidade aberta lá do Telegram, o nosso grupo aberto do Telegram. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você poder entrar lá para o nosso grupo e não deixe de clicar no site do meu livro Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Aqui embaixo tem um link para você ser direcionado lá para o site. Lá no site eu deixei algumas páginas disponíveis, tem também um sumário. São aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos avisos, vamos lá então para o tema do vídeo de hoje. Então eu estou com a pergunta aqui do André, né? E aí a pergunta dele foi o seguinte: Felipe, acho super bacana a escolha criteriosa de bons ativos no momento oportuno. Mas no caso em que o investidor já tem uma quantia razoável, se não seria mais fácil jogar grande parte no IPCA mais 6,4, né, com vencimento ali para 2029 ou 2035, segurar até o vencimento e ser feliz com probabilidade de 80% de ganhar de todos os índices. E aí que ele mencionou aqui, né, o IBOV, o IFIX, o CDI. Ele vem falando aqui, né, os títulos públicos federais, né, eles têm o risco soberano e no caso aqui dele, né, ele iria investir sem ter a pretensão de ganhar dinheiro ali com marcação ao mercado, somente com a pretensão de carregar até o vencimento e aguardar ali o vencimento e nesse período ele acumular a rentabilidade ali do título. E aí ele vem falando aqui, né, sem ter que esquentar a cabeça e nada em relação a isso daí. E aí ele vem falando aqui, né, que o vídeo que eu fiz, que foi o vídeo ali da carteira pública do canal que eu postei no sábado passado, aí ele vem falando aqui que esse vídeo fez ele refletir que há uma diferença entre estar construindo patrimônio e cuidar do patrimônio já construído, sempre amadurecendo. Obrigado pelos conhecimentos. André, poxa, muito legal aqui a sua pergunta. Então, aí, baseado nisso aqui, eu resolvi aqui montar um slide aqui só para eu poder seguir, né, alguns pontos que eu acho que são interessantes para que a gente não perca ali o raciocínio durante a construção aqui do vídeo. Baseado então nessa pergunta que ele fez, né, eu criei aqui esses 3 tópicos para a gente poder desenvolver o racional do vídeo de hoje. Então, primeiro ponto: qual é o meu objetivo com os investimentos, né? E aí, claro, existem diversos objetivos, né, que nós podemos ter, mas eu separei aqui eles em 3 grandes grupos, tá? Geração de renda, aumento de patrimônio ou preservação de patrimônio. E aí cada pessoa vai ter ali um momento diferente de acordo com a idade, de acordo com o trabalho que a pessoa exerce, e aí baseado nisso a pessoa pode estar, né, num momento ali de que ela está pretendendo com aquele valor ali para gerar uma renda, porque já está na fase de usufruição daquele patrimônio que construiu ao longo da vida, ou pode ser também uma pessoa que ela ainda está acumulando patrimônio, mas que ela também já precise daquele patrimônio que ela já acumulou naquele período que gere renda, né, para poder estar complementando a renda dela
atual existe também essa possibilidade, né? Então não é somente acúmulo de patrimônio ou usufruição, né? Existe ali a possibilidade de você ainda estar acumulando patrimônio e nesse meio tempo você já separa ali uma parte ali, sei lá, 20, 30% do que está sendo gerado para você custear ali parte das suas despesas, e os outros 70% você continua reinvestindo junto com algum outro valor que eventualmente você consiga gerar ali na renda ativa, ou enfim, ou questão de eventualmente algum dinheiro que caia na sua conta por questões de bonificação, de participação em PL, enfim, aí vai depender ali do tipo de emprego que você tem, de remuneração que você tem, né? Se você é, por exemplo, autônomo, né? O autônomo, muitas vezes, ele vai ter uma oscilação grande naquela receita dele. Então vão ter meses ali que ele vai conseguir gerar uma receita muito alta, mas vão ter meses que a receita não vai vir tão alta, e aí nesses meses que não vem tão alta, ele pode precisar de pegar uma parte dessa renda que é gerada já pelo patrimônio que ele acumulou para poder estar complementando. Então, enfim, vai depender muito ali do tipo, né, de emprego que você tem, de vínculo empregatício que você tem, para poder ali estraçar, né, essa questão ali, se você está numa situação de somente, né, acúmulo de patrimônio, ou se você eventualmente pode estar acumulando patrimônio também, mas em alguns meses precisar de um complemento na sua renda através dos investimentos ali que geram aquela renda passiva mensal para você. Então, enfim, isso daí vai muito de caso a caso, tá? Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. Claro que quanto maior for, né, esse seu aporte que você fizer nesse momento que você está acumulando, em que você ainda está gerando renda ativa, que você ainda está trabalhando, melhor, porque lá na frente a probabilidade é que você tenha um patrimônio acumulado maior, né? E aí com isso daí você consiga gerar uma renda também maior no momento que você estiver se aposentando. Mas como eu falei, isso vai muito de caso a caso, tá? Eu vejo muitas pessoas falando assim, não, no momento que você está acumulando patrimônio, você não pode usar nada e tudo mais. Não é bem assim, tá? Enfim, nós sabemos, né, ainda mais hoje em dia, com a inflação aí do jeito que está, enfim, e as dificuldades que algumas pessoas têm de conseguir ali uma receita que consiga realmente ser suficiente para que custeie ali todas as despesas da família, da casa. Então muitas vezes a pessoa realmente vai precisar daquela renda que é gerada, mesmo que a pessoa esteja ainda no momento de acúmulo de capital, né, acúmulo de patrimônio, que ainda esteja trabalhando, esteja gerando renda ativa, para poder estar fazendo esse complemento. Mas claro, de novo, quanto maior for os aportes que você fizer agora, né, enquanto você ainda está trabalhando na sua fase de acumulação de patrimônio, maior vai ser o patrimônio ali que você tende a construir ao longo ali do tempo, e isso daí vai gerar uma renda maior para você no momento em que você se aposentar. Tá? E também, pegando só uma carona aqui, né, uma frase que eu sempre gosto de falar, que eu acho que de extrema importância, né? A gente não pode ser muito radical com os nossos investimentos, no seguinte sentido, né? Tem muitas pessoas que, não, cara, eu vou só ficar investindo e não vou curtir a minha vida. Ou então, poxa, não, essa renda passiva aqui que é gerada para mim, eu não vou usufruir só para usufruir lá na frente. Poxa, se permita pelo menos uma vez no ano, né? No ano ali você vai ter 12 meses para estar recebendo a renda passiva. Poxa, não custa nada um mês desse, ou 2 meses, sei lá, você pegar parte daquela renda que foi gerada, ou a renda na totalidade, dependendo ali, enfim, do que você quiser fazer, comprar um presente, né, para sua esposa, para o seu marido, seu filho, filha, se presentear também, por que não, né? Por fazer uma viagem que você quer fazer, comprar algum objeto que você realmente precise comprar, porque quando você também faz esse tipo de
quando você tem esse tipo de atitude, melhor dizendo, você acaba gerando em você uma sensação assim, poxa, valeu muito a pena eu ter acumulado esse valor, porque olha a renda que isso daqui já está me proporcionando, né? Olha a renda que isso aqui já está gerando para mim e olha o que eu posso proporcionar para mim, para minha família com essa renda. E aí isso aí acaba sendo um fator motivador para você, para sua família, para que cada vez mais vocês consigam ali ter mais disciplina para poder estar acumulando patrimônio e, consequentemente, estar gerando mais renda. Então, eu acho que nada que é muito radical, né, é interessante. Isso é em qualquer lugar, né, em qualquer área que a gente for falar, né? Então, eu acho que aqui também com os investimentos, esse radicalismo também, não, eu só vou usar essa renda passiva depois que eu me aposentar. Não é bem assim. Claro, de novo, quanto maior for esse acúmulo que você fizer, melhor, porque você lá na frente vai estar acumulando um patrimônio maior. Mas em 12 meses você pegar um mês, 2 meses ali no máximo para você estar, enfim, comprando um presente legal, fazendo uma viagem legal com a sua família, levando sua família para fazer um passeio legal, né, em um restaurante que vocês, enfim, têm vontade de conhecer, eu acho que é bastante saudável e isso daí faz com que toda a família ali cada vez mais fique mais motivada para poder tá acumulando, para poder estar realmente fazendo um controle ali do orçamento, porque aí você começa a ver, né, mais cedo os resultados que esse investimento traz para você. Você não vai aguardar até lá você se aposentar daqui a 20, 30, 10 anos, enfim. Então eu acho que isso daí é bastante interessante. Então voltando aqui para o que a gente estava falando, né? Então existem essas 3 possibilidades aqui, se a gente for pegar ali uns investimentos em grandes blocos, né? Geração de renda, aumento de patrimônio, preservação de patrimônio. Se você está no momento para preservar o seu patrimônio, né? Talvez esse pensamento do André faça sentido, né? Poxa, eu já estou com meu patrimônio já suficiente para eu me aposentar, né? Eu vou me aposentar, o exemplo ali que ele deu, né? 2029, 2035, ou seja, seria para daqui a 5 anos, né? Ou para daqui a 11 anos. Então, se você já está com patrimônio ali e não está querendo correr mais riscos e tudo mais, talvez você colocar num investimento desse, né, e pagando IPCA mais 6,4, com um risco ali soberano por ser título público federal e tudo mais, talvez faça até sentido. Mas eu particularmente, né, e aí já pegando carona já no terceiro ponto, eu vou pular o segundo, depois eu volto para o segundo, mas já que a gente entrou nessa parte que eu já vou falar. Eu não gosto muito de concentrar muito em uma única classe. Tá? Eu acho que, claro, você pode dar preferência para uma classe para uma classe de ativo, né, que você tenha mais familiaridade, que você se sinta mais confortável em investir, e aí pode ser esse conforto através de um conhecimento maior que você tem em determinada classe, ou pelo fato daquela classe ter uma volatilidade menor, ou pelo fato de você já ter uma previsibilidade de quanto aquela classe vai te render se você carregar ela até o vencimento. Então você pode, né, ter ali uma concentração maior em determinada classe, mas você concentrar todos os seus investimentos em uma única classe, eu não acho legal. E aí eu sempre bato nessa tecla, né, e critico bastante isso daí. Algumas pessoas, principalmente pessoas que também estão aqui no YouTube ou então em outras mídias digitais, não, poxa, eu só tenho que investir em ação, não pode investir em fundo imobiliário, que fundo imobiliário é isso, fundo imobiliário é aquilo, ou não, só tem que investir em fundo imobiliário, não pode investir em ação porque fundo imobiliário é melhor por isso, melhor por aquilo. Cara, cada um tem a sua estratégia, cada um sabe o que busca, cada um sabe o que procura com os investimentos. Então eu acho que quando você começa a focar muito nisso e falar que uma classe não presta, você acaba prestando ali um desserviço para as outras pessoas, né? Você pode, como eu falei, falar, não, poxa, eu tenho uma preferência por ações, eu tenho preferência por fundos imobiliários, mas você demonizar uma classe de ativos falando que é isso, falando que é aquilo, poxa, para mim é um grande serviço que essas pessoas fazem ali
para os investidores e principalmente para quem está iniciando no mundo dos investimentos, porque a pessoa que já tem mais experiência, ela vai saber filtrar o que é bom, o que é ruim do que aquela pessoa está falando. Mas uma pessoa que está começando hoje, por exemplo, imaginem vocês que está começando hoje aqui no mundo dos investimentos, né? E aí você escuta uma pessoa dessa falando, você vai tomar aquilo dali como verdade. Se você não tem o mínimo de conhecimento para poder fazer esse discernimento, né? Poxa, o que é bom em fundo imobiliário, o que é bom em ação, quando é que é interessante eu pesar mais a minha mão em ação, quando é mais interessante eu pesar mais a minha mão em fundos imobiliários. Enfim, se você não tem esse conhecimento, você acaba tomando como verdade aquilo que a pessoa está falando e acaba virando um papagaio de pirata, né, que acaba replicando aquilo que aquela pessoa está falando e sem saber por que aquela pessoa está falando aquilo dali. Muitas vezes ela pode ter até algum interesse obscuro por trás daquilo que ela está falando, né, interesse comercial ou alguma coisa assim, mas você acaba não sabendo porque, enfim, ela só presta ali para poder ficar falando mal de determinada classe e assim vai. Então, eu particularmente eu acho muito interessante você diversificar sua carteira em várias classes, né? Claro, não necessariamente você precisa ter todas as classes, tá? Você não precisa ter ações, fundos imobiliários, FIAGRO, FIINFRA, FIPE, investimento internacional em stocks, REITs, enfim, criptomoedas. Não tem necessidade disso, até porque também vai depender muito do tamanho do seu patrimônio, né? Porque, enfim, dependendo do tamanho do seu patrimônio, essa diversificação em muitas classes também acaba te prejudicando. Mas eu acho interessante você sempre ter ali uma diversificação entre classes, né? E aí a gente vai estar falando aqui na alocação macro da sua carteira, né? Ou então asset allocation, como algumas pessoas também gostam de chamar esse tipo de alocação, tá? Eu acho que é interessante você ter uma diversificação ali em mais de uma classe, né? E aí, claro, e dentro daquela classe você tem uma diversificação em ativos ali que são de setores ou segmentos diferentes, que é o que a gente fala ali da diversificação micro, né? Porque aí a gente vai estar olhando para dentro de uma classe específica. Então, você, por exemplo, investir todo o seu patrimônio em uma única classe, eu vou investir todo o meu patrimônio somente em título público federal, somente em renda fixa, somente em ações, somente em fundos imobiliários, somente... Então, não acho muito interessante, tá? Eu falei título público federal e renda fixa, apesar do título público federal ser, né, um ativo de renda fixa, mas eu quis focar aqui no título público federal porque hoje em dia muitas pessoas, né, falam sobre isso, tá pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6, e o IPCA mais 6 acaba se tornando um número mágico para os investidores aí no longo prazo, e inclusive foi a pergunta também do André ali, que ele focou nessa parte ali das NTNBs, né, do Tesouro IPCA+. Então é por isso que eu fiz essa distinção, apesar de novo, título público federal, né, o NTNB ali ser um ativo dentro da classe de renda fixa. Então eu particularmente, não acho interessante essa alta concentração em uma única classe de ativo. De novo, dependendo, né, do seu perfil de investidor, dependendo do risco que você quer correr, claro, você pode ter ali 50%, 60% em renda fixa, né? Enfim, mas é interessante também você ter uma porcentagem pequena, né, por menor que seja, em outros ativos, justamente para que você não fique somente com aquele risco ali de uma determinada classe, e também para que você possa, principalmente se você estiver em fase ainda de acumulação de patrimônio, que você possa, né, ter ali uma possibilidade de ter ganhos maiores do que aqueles que a renda fixa vai te proporcionar, tá? Até porque também, e aí agora a gente entra no item 2, né? Quando a gente está com esses títulos públicos federais, né, pagando IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, os ativos de renda variável, na sua grande maioria, estarão descontados. E aí eles estarão oferecendo ali uma boa oportunidade para vocês comprarem ali ativos. Claro, aí tem que saber fazer análise, tem que saber, enfim, analisar, poxa, qual ação vale a pena comprar, qual fundo imobiliário vale a pena comprar, qual fundo de infraestrutura vale a pena comprar, mas existem ali ativos muito descontados justamente por conta dessa migração que existe, né, da renda variável para a renda fixa,
quando a gente está com a renda fixa ali pagando muito bem. Então isso daí acaba trazendo, né, uma grande oportunidade na renda variável, e não só por conta dessa migração de renda variável para renda fixa, mas também pelo fato de que o investidor começa a exigir um retorno maior para estar correndo um risco ali na renda variável, né? Porque, enfim, para vocês poderem aqui entender, eu até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui em cima, que nesse vídeo eu venho explicando melhor essa questão, mas aqui de forma resumida, né? Vamos imaginar que eu exija, né, um prêmio ali de 3% em determinado ativo de renda variável. E aí vamos imaginar que a NTN-B em determinado momento esteja lá IPCA mais 5, dando exemplo, tá? Se eu exijo um prêmio de 3% em cima de um ativo de renda variável, ou seja, eu vou estar ali exigindo que esse ativo ali ele me retorne pelo menos 8% ali, né? E no caso seria um dividend yield, né, de 8%, tá? Porque seria os 5% ali da NTN-B e eu estou exigindo um spread ali de 3% em cima desse título ali da NTN-B. Se esse meu título da NTN-B, né, se esse meu título ali, o Tesouro IPCA+, né, ele sobe, por exemplo, para IPCA mais 6,4, como a gente está vendo agora, né, aqueles mesmos 3% de prêmio eu vou continuar exigindo, ou seja, aquele spread de 3% eu vou continuar exigindo. Então, aquele ativo que antes eu exigiria que ele me pagasse 8% de dividend yield, agora eu vou exigir que ele me pague 9,4% de dividend yield, né? E só existem duas formas de ocorrer esse ajuste: ou aquele ativo, uma ação ou um fundo imobiliário, ele vai ter que aumentar a distribuição que ele vai fazer de proventos ou dividendos, e ele não vai conseguir fazer isso, porque isso daí vai estar atrelado ao lucro que ele gera, né, naquele período, né, e o lucro dele, enfim, não tem como ele estar alterando dessa forma. E aí a outra forma que ele tem de fazer esse ajuste é justamente o preço daquele ativo sendo reduzido, que é o que o mercado faz. O mercado se autoajusta nessa situação, né? Então o mercado vai começar a exigir ali um prêmio, ou melhor dizendo, ele vai começar a exigir ali um dividend yield, né, de, por exemplo, nesse exemplo que a gente está falando aqui de 9,4%, e aí só vai começar a aceitar a comprar aquele ativo a partir de determinado valor, e isso aí faz com que a cotação daquele ativo ali caia. Tá? Então, nessa situação, você tem ali boas oportunidades em ativos de renda variável para você comprar, tanto em fundos imobiliários quanto ações, fundos de infraestrutura. Você tem que saber, claro, de novo, analisar, né, o ativo para poder não estar comprando ali um ativo ali somente porque escutou em determinado lugar que é um bom ativo, mas sem saber como é que aquele ativo gera receita, como é que aquele ativo gera lucro. Então é importante você fazer o seu dever, né, fazer o seu dever de casa e se preocupar em entender ali como que aquele ativo ali vai gerar dinheiro, como que aquele ativo ali bota dinheiro para o investidor. E aí, para a gente poder finalizar, né, até porque também esse vídeo já está ficando bastante extenso, né, nós temos, inclusive, ativos, né, em fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, que estão com um carrego ali mais alto do que IPCA mais 6,4. Tem ativos, inclusive, que estão aí com carrego de IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 11, tá? De novo, tem que saber analisar, tem que saber pesquisar, né, para ver se não está comprando um ativo que tem algum problema dentro dele, enfim, então tem que saber fazer esse dever de casa, né? Então, se eu tenho, por exemplo, ativos ali que estão pagando IPCA mais 9, e aí um ponto aqui que é de extrema importância, quando a gente vê esses ativos pagando IPCA mais 9, IPCA mais 10, por exemplo, em fundos imobiliários, fundos de infraestrutura, esse rendimento que eles entregam ali é a TIR daquele ativo. Então, não necessariamente vai ser o dividend yield que você vai receber por aquele ativo, tá? Então, só para a gente entender que são conceitos diferentes. Uma coisa é a taxa interna de retorno, que é a TIR, outra coisa é o dividend yield. Nesse caso, a gente está falando de TIR, tá? E aí, um ponto que é de extrema importância é que a TIR desses ativos, elas são isentas de imposto de renda, tanto em fundo imobiliário quanto em fundo de infraestrutura, o que não ocorre
com as taxas ali do Tesouro IPCA, né? Então, por exemplo, quando você vai resgatar aquele título ali público federal, né, no vencimento e tudo mais, você vai ter dois descontos. Você vai ter um desconto de 15% em cima do IPCA e vai ter também 15% em cima ali daquela taxa que foi contratada, e nesse exemplo aqui que o André deu seria de 6,4%. Então, no final das contas, não seria esse rendimento de IPCA mais 6,4%, mas sim IPCA mais 6,4% menos 15% do imposto de renda. E é que nesse caso o imposto de renda ele vai incidir tanto em cima ali do IPCA quanto em cima ali da componente pré-fixada que forma aquele título. Eu, inclusive, vou deixar aqui em cima também um card de um vídeo que eu fiz explicando sobre essa questão do imposto de renda que incide ali sobre os títulos públicos federais, e vocês vão ver que faz uma diferença bastante significativa, tá certo? Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que possa ter esclarecido para vocês ali essa dúvida que é bastante recorrente, principalmente nesse momento atual que nós estamos ali com uma taxa bastante elevada do IPCA, né? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo, se você acha esse tipo de vídeo aqui mais interessante, porque agora eu também estou procurando, né, não ficar só com vídeos ali sobre fundos, né, analisando ali os relatórios e tudo mais, mas também vídeos que possam agregar ali ensinamento para vocês nessa parte ali de mindset, de investidor e até mesmo nessa parte de educação financeira para vocês propriamente dito. Tá? Então, se você, puder deixar aqui embaixo o que vocês acham desse tipo de vídeo e tudo mais, agradeço demais, porque isso daí acaba me dando um norte aqui de que tipo de conteúdo produzir para vocês. E claro, se vocês tiverem alguma sugestão de tema que gostariam de ver abordado, né, como foi esse caso aqui agora, né, o André acabou que fez uma pergunta e eu achei a pergunta bastante interessante, resolvi fazer um vídeo sobre isso, mas se você tiver interesse que seja elaborado ali um vídeo com um tema específico, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque isso daqui ajuda muito aqui para eu ter ideias, porque não é sempre que a gente consegue ter ideias, né? Muitas vezes a gente, fica com bastante coisa para fazer e a gente não consegue ter ali novas ideias para poder estar trazendo um conteúdo aqui interessante para vocês. Então, se vocês puderem ali deixar aqui embaixo nos comentários ali o tipo de vídeo que vocês gostariam de ver, conteúdo, sugestões, agradeço imensamente. Se vocês tiverem gostado do vídeo, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você também puder deixar aqui embaixo feedback do que você achou, com elogio ou crítica, também agradeço demais. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.